Meu nome é Ana Carla, moro em Santos, São Paulo. Sou neta e filha de madeirenses. Meu pai se chama Domingos Rodrigues Pereira e é natural da freguesia do Campanário, Ribeira Brava. Minha mãe é brasileira, mas é filha de madeirense também. E hoje vou contar minha história de amor com a Ilha da Madeira. Eu pensei que a mulher tinha esquecido isso. Sabe quem é? Não. Vamos começar no ano de 1948, mais precisamente no dia 27 de dezembro daquele ano, dia em que meus avós maternos se casaram na Ribeira Brava. A última noite daquele ano, dia 31 de dezembro, ou seja, 4 dias após o casamento, meu avô veio para o Brasil, mas a minha avó continuou residindo na Ilha da Madeira por cerca de 1 ano e 3 meses, chegando aqui no Porto de Santos, São Paulo, em 29 de março de 1950, data exata em que ela completou 21 anos de idade. Nenhum dos meus avós tiveram a oportunidade de voltar a Portugal, assim como acontece com vários imigrantes. Nessa época, as viagens entre Portugal e o Brasil eram em sua grande maioria de navio e levavam em torno de 15 dias. Na década de 60, quando meu pai veio, a viagem durou em torno de 10 dias. Eu não conheci meus avós paternos, já eram falecidos antes mesmo de eu nascer, mas eram ambos da Ilha da Madeira e tiveram 7 filhos, criados com muita dificuldade. Eles casaram nesta linda igreja que fica no Campanário. Quando meu pai veio para o Brasil, a mãe dele já era falecida. Meu pai deixou o pai dele vivo na época e os 6 irmãos. Somente um dos irmãos do meu pai faleceu em 2014, então 5 estão vivos. Meu pai chegou no Porto de Santos, São Paulo, em 4 de outubro de 1963, com 18 anos de idade, tendo saído da Madeira dia 24 de setembro. Então, o Porto do Funchal, de onde saem os navios, é um local que sempre traz muitas lembranças a qualquer imigrante ao retornar à Ilha da Madeira. É uma palavra ouvida ali na despedida, um abraço da família, aquele adeus a quem não se sabia de fato se iria voltar a encontrar, e todas as incertezas que passam na cabeça de qualquer um nesse momento. É o pai que se deixa sem saber se voltará a vê-lo, é o irmão menor que não verá crescer. Os meus avós maternos eu conheci, ambos já são falecidos e tiveram 3 filhos, todos nascidos aqui no Brasil. Eles também são naturais do Campanário, Ribeira Brava. Minha avó materna se chamava Maria da Paixão Correia de Abreu, e ela trouxe do arquipélago o dom de bordar os famosos e lindíssimos bordados típicos da Ilha da Madeira, os quais aprendiam quando criança. E ela transmitiu essa arte à minha mãe, que até hoje ensina o ofício de bordadeira, após a minha avó ter ficado incapacitada de bordar e de ensinar. Meus pais já têm mais de 51 anos de casados, que completaram em 16 de maio desse ano. Fizeram bodas de ouro durante a fase bem crítica da pandemia aqui no Brasil, e não pudemos nos reunir nem fazer missa para celebrar a data e reunir parentes e amigos. A vontade do meu pai certamente seria ir na Madeira mais vezes. Infelizmente, com a pandemia não foi possível. Meu pai tem 76 anos e alguns problemas de saúde, e minha mãe tem 70 anos. A casa em que meus avós paternos moravam traz uma certa emoção para nós, pois foi nesta casa que meu pai nasceu em 26 de novembro de 1944. A possibilidade de visitar essa casa se dá pelo fato do meu tio José Reis Pereira, irmão do meu pai, ser hoje o proprietário do imóvel. E a vista da casa? Ah, a vista da casa é lindíssima, como é em toda a ilha. Meu pai ficou quase incríveis 33 anos sem retornar à Ilha da Madeira. No final de setembro de 1963, ele só retornou em agosto de 1995. E ele chegou aí nessa oportunidade sem ninguém saber, sem avisar nenhum dos irmãos nem sobrinhos. Tinha endereços nessa época pelas trocas de cartas. Sim, cartas pelo correio, e com esse endereço e a noção de localização do meu pai, pegaram um táxi ao chegar no aeroporto e chegaram na casa do meu tio sem avisar ninguém, quase matando-o do coração. Foi tudo muito rápido, as passagens foram compradas e passaportes tirados em poucos dias, e assim meus pais fizeram a primeira viagem de avião deles, que foi em 17 de agosto de 1995.
pela qual meu pai pôde rever os irmãos, conhecer os sobrinhos, cunhados e cunhadas, e minha mãe pôde conhecer a terra dos meus avós e alguns familiares. E após esses 32 anos sem retornar na Madeira, eles ficaram mais 16 anos sem voltar na Pérola do Atlântico. Depois de 95, meus pais só voltaram aí em 2011, depois em 2013 e também em 2015 e 2017. Nessas últimas 2 viagens é que fomos eu e meu irmão, respectivamente, e somos os primeiros netos a conhecer e se encantar pela Madeira. 2 coisas da Madeira que sentimos muita falta é o espada preto e o tabaibo. Meu pai sempre dá um jeitinho de trazê-los para o Brasil. E outra boa lembrança nossa na ilha são os cafés no Caixote ou no Concorde Snack Bar, ali na vila da Ribeira Brava. Que saudade! Eu e meu irmão tivemos a oportunidade, e minha irmã terá quando ela for, em conhecer exatamente o lugar que meu pai nasceu. Claro que com nova construção, mas preservado o cômodo antigo originário. Olha, ele gostou. Eu pensei que ele não ia nem. Mas será que. Olha que gostoso. Não. Céu, sabe? Olá pessoal! Olha ele com o teu Irmão do seu Domingos. Nós vamos aqui falar alguma coisa da história deles, né? Nesse tempo que eles viveram aqui, há muitos anos atrás, né? Então vai ser a segunda passada. José Reis, eu quero perguntar uma coisa pro senhor. Naquele tempo, quando o seu irmão foi para o Brasil, eu sei que o seu pai ficou aqui só com 6 irmãos, né? Essa fase foi muito difícil. O que o senhor podia contar pra gente dessa fase? Muito difícil, muita pobreza. Agora já ia como ensinar. Muita pobreza. A nossa mãe morreu, éramos pequeninos. A nossa mãe morreu, eu tinha 50 anos. E havia muita fome. E aquela mãe morreu, ainda mais fome da chuva. Ele foi para lá bem novo ainda, tinha 18 anos, parece. 17, 18 anos quando ele foi para o Brasil. Foi muito corajoso, né? Sair daqui para um país tão distante. Não havia outra hipótese, todo mundo tratava de procurar o melhor. E ele era jovem e foi ainda mais porque pela guerra. Ah, pois é, teve muita guerra, né? Não ia para a guerra. Porque naquela época, jovem nenhum podia planear a vida, futuro. Sim. Porque a guerra impedia. O senhor está com quantos anos hoje? 70. 70. E o senhor tem irmãos que moram aqui na Madeira, então? São quantos que moram aqui? Aqui tem neste momento 4. Os sobrinhos tem muitos? Alguns. É, muito bem. Alguns. Uma coisa que eu tenho curiosidade para saber. Mas uma coisa que o senhor lembra, que o senhor viveu com o seu irmão na época que vocês eram criança aqui ainda, uma história que, assim, que o senhor ficou marcado pro senhor. Que diabo que ele vai falar? O que mais marcado me ficou foi no dia que ele foi para o Brasil. Foi. No dia 24 de setembro. Nossa, Você então lembra? foi um momento assim que ficou marcado, mas não foi um momento assim muito bom, né? Porque Não. foi pra onde? Quando ele foi para o Brasil, foram lá me buscar, o meu irmão mais velho, foi lá me buscar para eu ir ao Pais, me despedir dele, porque nessa altura os barcos não tinham pontinha suficiente para encostar. Eles paravam fora e as pessoas iam nas lanchas. Ele despediu-se de mim lá no Pais, foi-se embora. E eu vi o barco se perder na barra. A gente aqui diz, olha, está-se perdendo na barra. Quando Não consegue enxergar não mais. consegui, isso me marcou, nunca mais me esqueci. Pois, o senhor é tão novinho, então eu só lembro, né? Quer dizer, foi um momento mesmo muito marcante. Foi. E depois eu era como esta menina diz, muito sentimental. Eu choro, eu chorava e sentia muito. Quando eu lhe escrevi uma carta, porque nesta casa quem sabia ler era eu e a minha irmã que está no Brasil. E ele. Os outros também liam, mas era fugido. Quando eu lhe escrevi uma carta, eu sempre que lhe escrevi uma carta, eu chorava. Depressão, É, saudade. aquela criança assim ausente, nunca mais se vê aquele irmão. E aquele, por mais que seja, Manda um recado pro seu irmão, fala alguma coisa para ele agora, que vai ver o senhor lá no vídeo. E eu quero que o senhor deixe para ele aqui uma mensagem, uma coisa que o senhor queira dizer para ele, qualquer coisa. Fala para ele aí. olha, Domingos,
Para ti, um grande abraço, um grande beijo, meu irmão. Lembra-te que um dia vínhamos subindo da Ribeira Brava para cima e eu te disse a ti e à tua senhora que quando pudessem, viessem aqui, porque ao faltar um, nunca mais vocês vêm aqui. Se puderes, vem aqui, ou que seja a última viagem. E de resto, eu olho à nossa casa e à nossa vida, desejo-te muita saúde, muita alegria para ti, para a família, para os teus filhos, para os teus netos. Um dia deste já tenho netos. E tudo bom para vocês. E um abraço e um beijo para toda a gente que me vai ver e ouvir. Muita alegria para o mundo inteiro. Que eu fico aqui à tua espera, chorando. Certamente, todos os netos de portugueses cresceram ouvindo as infinitas histórias que cada um trouxe da bagagem da Ilha da Madeira para cá. E comigo, meus irmãos e minhas primas, não foi diferente. Histórias de saudade das pessoas que ficaram na Madeira, saudade dos irmãos que nunca mais viram, saudade de andar no mato, da época que sequer tinha luz elétrica e qualquer coisa simples virava um brinquedo. Época em que se começava a trabalhar muito cedo, seja na lavoura ou em qualquer outra atividade. Mas a verdade é que toda pessoa que deixa sua família para viver em um local muito distante, mesmo construindo sua família, a saudade do passado é imensurável.